Ezio Auditore não é apenas um personagem. Para muita gente, ele é o próprio Assassin's Creed. Quando alguém fala da franquia, o nome dele surge quase automaticamente, como se tudo antes dele fosse preparação e tudo depois fosse uma tentativa fracassada de repetir o que já deu certo. Mas e se o problema não for Ezio ser bom demais? E se o problema for a forma como nós colocamos um pedestal tão alto que nada mais consegue alcançar? Hoje, qualquer novo protagonista parece inferior, qualquer nova história parece vazia, e qualquer mudança na fórmula vira motivo de rejeição imediata. Mas será que isso diz mais sobre os jogos ou sobre nós? Ezio surge em Assassin's Creed 2 como um jovem impulsivo, carismático e completamente inconsequente. Ele não começa como herói, ele começa como alguém comum, arrogante, vivendo uma vida confortável em Florença, até que tudo é tirado dele. A execução da sua família não transforma Ezio em um assassino apenas por vingança. Ele dá indícios a algo muito mais raro nos games, um arco de crescimento real. Nós não acompanhamos apenas uma missão, nós acompanhamos uma vida. Em Assassin's Creed 2, vemos o nascimento de um assassino. Em Brotherhood, vemos o líder, o estrategista, o homem que carrega o peso das decisões. E em Revelation, vemos algo que poucos jogos tiveram coragem de mostrar: um protagonista cansado. Ezio envelhece, ele questiona, ele reflete, ele aceita que não precisa mais estar no centro de tudo. Ezio não é carismático apenas porque é confiante ou engraçado. Ele é carismático porque cresceu diante dos nossos olhos. Nós rimos com ele, erramos com ele, e sem perceber, nós amadurecemos junto com ele. Com o passar dos anos, Assassin's Creed mudou. A franquia cresceu, mudou de estrutura, de ritmo e de proposta. Vieram os mapas maiores, os elementos de RPG, as histórias menos lineares e os personagens mais introspectivos. E junto com isso veio uma frase que se repete até hoje: os Assassin's Creed clássicos eram melhores. Muita gente diz que Assassin's Creed perdeu a identidade, que os jogos atuais são ruins, que os protagonistas não têm carisma, que nada chega aos pés do Ezio. Mas será que essa comparação é justa? Ou será que estamos comparando experiências e não personagens? Aqui entra um elemento poderoso: a nostalgia. Nostalgia não é apenas saudade, ela é um filtro emocional. Quando lembramos de Ezio, não lembramos só do personagem, lembramos da época da nossa vida em que jogamos aqueles jogos. Talvez fosse uma fase com menos responsabilidades, uma época em que jogar era uma descoberta e não um hábito. Talvez fosse quando o tempo parecia mais longo e tudo durava mais. O cérebro não separa o personagem da experiência emocional. Ele junta tudo em uma única memória positiva. Então surge a dúvida inevitável: Ezio é realmente tão bom ou é só nostalgia? Para responder isso, eu vou usar um personagem que eu particularmente acho muito parecido com ele: Arnaud Dorian. Eu sei que muita gente vai julgar e vai falar que não, mas Arno também perde alguém importante. Ele também é movido por vingança e ele também é impulsivo, sarcástico e tem um certo carisma. Ele também é humano, assim como nós. Em muitos aspectos, Arno e Ezio compartilham a mesma base, mas Arno nunca foi amado da mesma forma. Por quê? Porque carisma sozinho não sustenta uma conexão profunda. O que cria vínculo é o tempo. Ezio teve 3 jogos para poder errar, aprender e mudar. Arno teve um jogo fragmentado, com uma narrativa muito mal escrita, um ritmo péssimo e o pior lançamento da Riot. Não faltou potencial nele, faltou espaço para poder existir. Carisma sem construção não cria apego, cria impressão. Ezio não é amado só pelo que ele é amado pelo tempo que passamos com ele. O verdadeiro problema de idolatrar o Ezio não é amar o personagem, isso é natural. O problema é usar Ezio como régua para tudo. Nós fazemos isso o tempo todo, não só nos games. Fazemos na vida. Comparamos nossa trajetória com a de outras pessoas. Comparamos nosso tempo com o tempo dos outros. O sucesso dos outros vira medida para o nosso próprio valor. E quando não alcançamos o mesmo lugar, no mesmo tempo, sentimos que estamos atrasados. Mas a vida não funciona assim. Cada pessoa tem seu ritmo, cada história tem seu tempo de amadurecimento. Nos games, fazemos exatamente a mesma coisa. Queremos que todo personagem seja Ezio, mas esquecemos que Ezio só foi Ezio porque ele teve tempo para se tornar quem ele foi. Quando usamos um personagem como régua absoluta, deixamos de enxergar o valor do que realmente é diferente. Isso não é nostalgia, é resistência ao novo. Se você gosta desse tipo de vídeo sobre games, lore e mundo geek, se inscreve no canal e deixa o like, isso vai ajudar muito ao canal a continuar existindo.
Então não, Ezio não é só nostalgia, ele realmente é um protagonista excepcional. Mas isso não significa que os personagens atuais sejam rasos ou mal escritos. Significa que eles são diferentes. Vamos pegar a Eivor de exemplo, em Assassin's Creed Valhalla. Eivor não é um personagem sobre vingança pura, ele é um personagem sobre identidade, sobre quem você é e quem esperam que você seja. O conflito de Eivor com Odin não é apenas mitológico, ele é psicológico. É a luta entre destino e escolha, entre a voz interna que quer controle e a vontade de ser algo além do que foi imposto. Eivor é uma personagem silenciosa, introspectiva e marcada por perdas que não se resolvem com um discurso carismático. Ela não foi feita para conquistar o jogador rapidamente, ela foi feita para ser compreendida ao longo do jogo. O mesmo vale para Bassin. Bassin não foi criado para ser amado, ele foi criado para causar estranhamento. Esse lance de dupla personalidade, de fragmentação interna, essa relação com o Loki, tudo nele é construído para gerar desconforto antes de gerar empatia. Mas talvez nós não tenhamos dado tempo para isso. Talvez o problema não seja a profundidade desses personagens. Talvez seja a nossa expectativa de que eles nos façam sentir o que o Ezio fez. Ezio é sim um dos maiores protagonistas de todos os tempos. Isso não está em debate. O erro começa quando transformamos Ezio em um monumento intocável, em um padrão inalcançável. Quando fazemos isso, deixamos de viver as novas histórias e de entender os novos conflitos. Ezio não precisa ser superado, mas ele também não precisa ser o fim da nossa experiência com Assassin's Creed. Talvez o verdadeiro problema não esteja nos jogos atuais, talvez esteja na forma como escolhemos compará-los com o passado. Porque no fim, Ezio sempre foi sobre crescimento, e talvez seja hora de admitir que a franquia e nós mesmos continuamos crescendo também.